Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda vos é seu irmão em Cristo, pastor Joséias. Quero chamar para um momento de reflexão, momento de palavra, neste domingo abençoado. Vamos falar sobre igreja primitiva, o comportamento da igreja primitiva. Abri vossas Bíblias para um pequeno estudo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo de número 42. É um texto muito bem esclarecedor, é um texto que nos dá uma lógica de um evangelho que é puro, fiel e verdadeiro. Diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguns tinham necessidade. Diariamente perseveravam unanimemente no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É um texto que podemos aqui deixar em evidência que o nosso Senhor partiu, foi assunto aos céus, e agora é o tempo da igreja primitiva com os apóstolos. E na verdade, queridos, o Senhor já deixou tudo estabelecido. Nós não precisamos de mudar nada, fazer coisas que achamos que é o extraordinário aos homens, para que eles venham ao Senhor. Se todos nós seguir fluentemente aquilo que é deixado pelos nossos antepassados, irmãos e apóstolos, nós estaremos no mesmo proceder e caminho. Vejamos bem, a igreja se instala, temos a descida do Espírito Santo, o encorajamento para que os irmãos façam aquilo que foi chamado para fazer. A Pedro, Jesus diz: não serás pescador de peixe, mas de homens. Então o trabalho é iniciado na descida do Espírito Santo. A igreja começa. Nós não vemos aqui uma igreja dividida. Nós não vemos aqui uma igreja preocupada com o mundo vil, com as coisas deste mundo, com os interesses próprios, mas com a empatia e com a simpatia de uns com os outros diante do nosso Deus. A gente observa a palavra de Deus, quando o Espírito Santo de Deus desce, aquele a quem Jesus diz que convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele faz bem.
ninguém consegue fazer o trabalho do Espírito Santo. E quando alguém consegue, o Senhor honra aquele que torna o seu irmão de um caminho errado para o caminho certo. Este é honrado, é sábio. Ou como se diz, o que ganha a alma, sábio é. Mas entenda, queridos irmãos, que não há um maior que convence se não é o Espírito Santo. Ele é o único. A igreja começa. Nós vemos uma igreja voltada por uma visão de que ele foi e ele voltará. Então, quando nós observa bem, a igreja vai tomando uma proporção e um crescimento avassalador. Quando Pedro começa pelo Espírito Santo dissertar uma mensagem, ou a primeira mensagem, com uma força espiritual muito grande, quando ele chega a mencionar que isto que está acontecendo conosco é o que os profetas falaram, isso é o Espírito Santo, e ao ponto que a Bíblia descreve que 3.000 almas se achega para perto do Senhor. Não estamos falando de 3 almas, estamos falando de 3.000 almas. Mas mira bem o que o texto que lemos do 2 de Atos dos Apóstolos 42 vai dizer, que prevalecia na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e na oração. Imagina 3.000 almas perseverando. Queridos irmãos, o Senhor Deus não agrada de rivalidade. O Senhor não agrada que alguém queira ser melhor do que o outro. O Senhor se agrada que cada um de nós entendemos que o próximo deva estar conosco naquilo que é a promessa de vida eterna, de salvação. E quando fala, meus amados irmãos, temos observado tanta a crítica num contexto avassalador por um mundo vil, porque não quero dizer que os que são da fé contestam a palavra, porque de modo algum, quem ouve as minhas palavras e guarda, este certamente ouviu a Cristo. Quem é contestador da palavra ou procura na palavra modo de viver uma vida errada, não obtém pela palavra o que é aquilo que é a salvação. Veja bem, a igreja ela tem disciplinas, a igreja tem doutrinas, a igreja tem o costume que não é igualitário com o mundo, é diferente do mundo. Isto na totalidade machuca muitas pessoas, porque tem pessoas que estão convencidas na igreja e é necessário que seja convertida. Convencido é achar que o que está fazendo cá fora no mundo perdido pode fazer diante de Deus e Deus se agrada. Convertido é aquele que sabe que o que faz diante de Deus, aleluia, tem que viver do modo digno de Deus. E se algo é feito do mundo que é o contrário à vontade de Deus, isso o tristece. Não venha dizer que quem é convencido pode alcançar de Deus alguma coisa, porque convencido é algo de si mesmo, convertido é algo feito por Deus, da parte de Deus, por intermédio de uma força maior. Então a igreja primitiva desprezava o mundo.
porque no tempo que a igreja se inicia, havia, ou na sua quase totalidade, todos contra a igreja. Neste tempo onde o mestre é crucificado e a perseguição vai ser instalada contra a igreja, só ia ser servo quem acreditava que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, na sua totalidade, não ia ter como tem nos dias de hoje, pessoas que vão para a igreja para se amostrar, pessoas que vão para a igreja para mostrar para o povo de fora que está na igreja, mas não vão para a igreja para estar perto do dono da igreja, o salvador da igreja. Pessoas que em casa é uma coisa, na igreja, na frente dos irmãos é outra. Isso não agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é vivendo em novidade de vida. Para isto, queridos irmãos, tem pré-estabelecido que é chamado doutrina dos apóstolos. E a gente vê que aqui na doutrina dos apóstolos, depois fala de comunhão. O que é comunhão? Um com o outro. Não tem inimizade. Não tem disse-me-disse. Não tem um querendo apontar algo para oprimir, degrenir, ferir alguém. Não, infelizmente isso não tem. Porque aqui a palavra comunhão é algo extraordinário. A palavra comunhão é a empatia, é a simpatia de uns para com o outro, não humanamente falando, mas em espírito, porque as mesmas palavras dizem, o espírito é o mesmo. Hoje nós muitas das vezes temos que falar em palavras, desculpa-nos por falar a verdade, não temos que pedir desculpa por falar a verdade. A verdade é explicitória. Se há o mesmo Espírito, porque há entre vós disse-me-disse, dissensão e contenda? De uma fonte não jorra duas águas? A fonte só pode jorrar uma água só, ou seja, o Espírito de Deus ou o Espírito do diabo, porque o Espírito de Deus é santo, o Espírito do diabo é o enganador. E o enganador sabe disfarçar. O enganador à frente parece, mas não é. O enganador à frente, ele parece ser decorrência de uma santidade, mas atrás é uma escuridão de trevas. Mas Deus está vendo isso tudo. Deus está contemplando tudo, pastor. Por que Deus não faz nada? Porque a decisão de se salvar é sua. A decisão de morar no céu é sua. Compete você fazer a diferença. É tantas pessoas, queridos irmãos, que estão depraviando a palavra de Deus, glorificando os homens e diminuindo aquilo que é o santo dos santos, que é o nosso Deus, para que nos seus pecados, nas suas depravações, fiquem escondidos, mas no dia dele, na ira dele, nada ficará escondido. Escute mais. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, hoje em dia, nós vemos uma decadência espiritual. O mundo hoje não é, ou que não, o mundo é o mesmo, mas o nosso tempo não é o mesmo tempo de Yeshua, de Jesus Cristo. Ou podemos dizer o tempo da iniciação da igreja. Porque aprende, tudo que é formado na dor, tudo que é formado na dificuldade, na provação, tem valores estabelecidos que não será mudado.
Leia a Bíblia acerca dos apóstolos, homens que morreram, mas não negaram o nome de Jesus Cristo, homens que foram crucificados, homens que foram decapitados, homens que foram apedrejados por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Qual é a igreja que somos? Que cristãos que estamos sendo? Será que estamos sendo sal? O que é sal? Temperança. O que é sal? Aquilo que tem um gosto único, diferente. Oh, glórias! O que é luz do mundo? Quando o Senhor no início faz 2 luzeiros, disse um para o dia, um para iluminar o dia e outro para a noite. Observe bem, queridos irmãos, houve noite e dia. Aleluias! O dia é para nós, a noite são feitas para os animais. Aleluias! Quem anda nas trevas jamais quer encontrar a luz. Jesus disse: aqueles que não vêm para a luz é porque tem medo das suas obras, que é más, ser descoberta, porque vem para a luz, para que a quem vem para a luz, que é da luz, vem para que as suas obras glorificam a Deus. Então, na totalidade da palavra, é expresso a comunhão, seja ela no pão, no partir do pão, seja ela nas orações. Então, nós vivemos uma era que os homens estão preocupados com coisas terrenas. Sim, preocupam com os afazeres da vida. Já não crê mais que Deus é o provedor mediante a sua fé, constituindo lógica, dizendo: se eu não trabalhar, se eu não fazer isso, não vai acontecer nada. Mas Deus está dizendo: eu sou o provedor, eu sou Deus que abre as portas, eu sou Deus que vou adiante de vós como sim. Escute bem, e o texto segue dizendo: em cada alma havia temor. Nos nossos dias, a palavra temor está entrando em estado de decadência. Temos mais ouvido falar de pessoas que são crentes do que pessoas que temem a Deus. Ser crente é alguém, até Lúcifer é alguém que crê em alguma coisa, ou uma divindade, ou um poder da luz, ou um poder oculto. Mas ser cristão é alguém que teme a um Deus que criou tudo, a um Deus que deu seu Filho, a um Deus que ressuscitou dentre os mortos. Ser cristão é alguém que vê na obra de Cristo o prazer de glorificar a Deus em obediência. Mira bem, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, porque Cristo é. Sabe aonde Cristo está? No meio da comunhão. Sabe aonde Cristo está? O poder operante no meio do partir do pão, que é a conciliação de um com o outro, no meio da oração. O tempo, Ezequiel chega a dizer: olha, nos últimos dias mudarão o culto, e é verdade, é muito louvor, pouca a oração. A oração te leva a estar com Deus, conversar com Deus, formar-lhes comunhão para alcançar intimidade em Deus. Mas se você não ora, mas pastor, a adoração perfeita agrada a Deus, mas não existe adoração perfeita se você não tem uma base na oração para estar diante de Deus. Não existe. Primeiro você tem que se purificar,
Primeiro tem que haver a transformação. Deus não aceita tudo. Se Deus aceitasse tudo, Ele ia dizer: traga um novilho, cordeiro, carneiro, cego, mancando, aleijado, e sacrifica no meu altar. Deus quer o melhor. Deus quer aquilo que é reto, aquilo que é santo. Não venha trazer qualquer coisa para Deus e achar que Deus a concorda e aceita, porque Ele não vai aceitar. Ele não aceita porque Ele é santo, oh glórias. As pessoas dos nossos dias estão tão preocupadas com as coisas daqui, que não tem coragem de dizer a verdadeira face desta palavra. Se esta palavra me machuca, me fere, é porque alguém entende que o pai castiga e açoita o filho que ele ama. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, muito menos Cristo. Ninguém, Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Venha a mim. Se você quer vir a Ele, tem mudança. Você não é mais deste mundo. Você é dele, pertence a Ele, para ser levado para onde Ele quer te levar. Vou continuar. E todos os que creram estavam juntos e tinha tudo em comum. Não é como hoje, irmãos. Não é como hoje. A união está se desfazendo. Não é como hoje, que já não dá mais a ligança para o temor. As pessoas hoje, dos dias atuais, desprezam a graça. A graça é o que? Favor não merecido. É chegar diante de Deus. Todos quanto entrando no seu quarto, feche a porta, fala em segredo com o Pai te recompensará. Escute. No tempo de lá o sacerdote fazia a expiação pelo vosso pecado. Hoje não, você pode. Mas valorizamos. Outrora a tribo de Levi, Arão e a sua família eram escolhidos para ser o sacerdócio, para aparecer diante de Deus, para prestar o sacrifício. Eu te pergunto para você, você valoriza? Você tem valorizado isto que é estar diante de Deus? Tema o Senhor, isso te fará bem. O princípio de todas as coisas, o salmista diz que é o princípio de todas as coisas, é o temor. O homem e a mulher que não teme a Deus, ele é morto. A morte predomina sobre ele, porque a morte é a extensão da separação do homem a Deus. A vida é a unidade daquilo que Deus tem a dar ao homem. Então eu lhe pergunto, você teme a Deus? Está na hora de nós mudarmos a nossa concepção. O Senhor não vai levar nós de qualquer maneira, fazendo o que nós, muitas do que está fazendo, achando que está certo. Não existe o meu certo, o seu certo. O certo é a palavra de Deus. A gente tem que começar a compreender que a palavra de Deus, ela não nos pede opinião. Se a palavra que tem de hoje, nos nossos dias atuais, vou lhe dizer, pregadores que estão trazendo as suas ideias da palavra. A ideia minha não serve, o meu pensamento não serve, não salva ninguém. Se nós não temos a inspiração do Espírito Santo para pregar a Bíblia, nós não temos o espírito de preletores da palavra de Deus. Lembra do que Tiago disse: nem todos vós sejam mestres. Não ensina os seus bens prazeres, pelo contrário, a quem muito tem, muito será cobrado, e o julgamento será maior naquele dia. O que estamos vivendo? Pensamentos do que penso da palavra de Deus? Não tens o Espírito que vos ensina, porque o Espírito veio para convencer. Se ela não sabe, quem inspirou esta palavra foi o Espírito. Ele por si só tem o poder de convencimento
do pecado e da justiça e do juízo, não do jeito que muitos querem, que muitos pensam. Pelo contrário, o Espírito de Deus, ele é como o próprio Deus. Ele tem o seu poder. A mente é o mesma. Pai, Filho e Espírito não são um. E os um não são três. Não existe erro no Espírito Santo. Continuando. Era tão grande amor que quando se via, a Bíblia descreve, vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto em todos, à medida que alguém tinha necessidade. Nós estamos longe da realidade. Eu pergunto, primeira palavra é temor. Como está o nosso amor? Será que estamos preocupando? Vou lhe dizer, para de preocupar só com os teus problemas. Pastor, a minha vida está assim, está assim, está assim. Você gira as coisas ao redor do seu mundo e o Senhor está dizendo, o meu mundo é maior do que o seu. O que tenho é maior do que o você tem. Começa a preocupar algo além. Começa a preocupar em algo extraordinário. Escute. Estou quase a finalizar o texto que li. E diariamente perseveraram unanimemente. Unanimemente, como se fosse um. No tempo, no partir do pão, de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Jesus está voltando. Parece que o que vemos que esta palavra não é a verdadeira. É a própria palavra dos mestres, que nos dias atuais que se fizeram mestres, parece estar certo. Não está a Bíblia que está certa. Mestre, profeta, pastor, padre, ninguém salva. O que salva, Jesus, por intermédio da sua palavra. Não é outra, não existe outra palavra. O Senhor mesmo visitou, e podemos ver Paulo dizendo aos Gálatas, mesmo que o anjo desça do céu, prega o evangelho que vai além do que é pregado, seja esse anátema. Seja ele anátema. Não dá ouvido a quem prega fora da palavra. Não dá ouvido a quem aceita o que Deus não aceita. Não dá ouvido àqueles que estão de mão única com o erro, com aquilo que é com o engodo, com a mentira, com a farsa. Não dá crédito à palavra. Vós sois limpo pela palavra. Vós sois limpo, salvo pela palavra. Não há outra forma. E louvavam a Deus. E contando com a simpatia de todo o povo. Então, enquanto isso, acrescentava o Senhor, dia após dia, o que ia sendo salvo. Eu vou tomar ao fim da mensagem, desta que é uma ilustração. É muitas coisas que temos. Eu quero vos dizer, Jesus não mudou. O povo muda, mas ele não muda. Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras ficam para sempre. Olha, a igreja não precisa de inventar nada. O Senhor, dia após dia, vai acrescentando o número dos salvos. Aqui não está escrito que Deus, o Senhor, está acrescentando um número de pessoas só para estar na igreja. Salvos, separados do mundo para morar com Deus. Não é multidões, é salvos. Não é quantidade, é salvos. Pega esta palavra. Deixa o Senhor te abençoar.
Pastor, eu fui movido pela esta palavra, então aceite Jesus. Pastor, eu estou desviado, volte para Jesus agora, enquanto é tempo. Aos que ouvem as minhas palavras e as guarda, será amado de meu Pai. Quem me ama, guarda as minhas palavras, disse Jesus. Você tem o amado? Guarda as palavras. Aceite, volte, reconcilia. Mude a direção da tua vida. Volte para a casa de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde todos vocês. Quem despede de vós, seu irmão em Cristo, pastor Joséias, da Igreja Pentecostal Vivendo no Senhor. Que Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família. Até a próxima. Que assim o Espírito Santo nos conceder. Fica na paz do Senhor Jesus.